Muito bem, boa noite para todos, prazer estar com vocês mais uma vez e juntos nós podemos passar alguns instantes meditando na palavra de Deus. O tema da nossa meditação hoje é a lição número 5 do curso Lições para a Vida Cristã e o tema é Conduta Cristã. Na verdade, nós vamos deixar a palavra de Deus responder algumas questões que, logo que nós começamos na vida cristã, nós formulamos na nossa mente. Uma das questões é: como é que eu posso saber o que eu posso ou não posso fazer? Eu vou ter que tomar algumas decisões na minha vida. E de que maneira? Quais os critérios que eu vou usar para tomar essas decisões? O cristão que vive debaixo da graça está sujeito à obediência aos mandamentos? Isso não é lei? Essas e outras perguntas nós vamos deixar que a palavra de Deus nos responda. Logo que começa a vida cristã, o cristão que veio do mundo e que era acostumado a fazer algumas dessas atividades que estão representadas aí na tela, ele vai se perguntar se ele ainda pode tomar parte nestas atividades. E com base em que critérios ele vai dizer se pode ou se não pode fazer determinadas atividades, se pode ou não pode ir a determinados lugares. Quais são os critérios que ele deve levar em conta? A lição de hoje, ela visa exatamente dar critérios bíblicos, evidentemente, né, para que o cristão possa tomar suas decisões e viver uma vida que agrada ao Senhor. Bem, o primeiro critério que ele deve examinar, ele está em dúvida em ir àquele lugar ou não, ele está em dúvida em tomar parte numa atividade ou não. A primeira pergunta que ele deve fazer para si mesmo é: esse lugar ou essa atividade realizada nesse local é claramente proibido na palavra de Deus? O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versos 19 e 20, ele diz: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. E no verso 20 o apóstolo diz: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Bem, se o cristão está em dúvida ir ou não ir a um determinado lugar, evidentemente, se ele for, ele vai fazer a sua presença uma realidade naquele local através do seu corpo. Ele não vai em espírito, ele não vai em alma, ele vai fisicamente falando. O que o apóstolo Paulo diz é que nós devemos tomar cuidado agora com o que vamos fazer e onde vamos levar este corpo. Porque este corpo agora foi comprado por um preço e ele é habitação do Espírito Santo. Ele é, de fato, a casa onde o Espírito Santo mora, habita. E, por isso, todo cuidado é pouco, para nós sabermos onde é que estamos conduzindo o nosso corpo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreve o seguinte no capítulo 5, verso 22. Abstende-vos de toda forma de mal. Então, se você juntar os dois versículos, você vai perceber que, uma vez que eu me arrependi dos meus pecados e criei em Cristo como meu Salvador, o meu corpo passa a ser habitação do Espírito Santo. E eu tenho que tomar cuidado onde é que eu vou levar esse corpo, porque sendo a habitação do Espírito Santo, onde é que eu vou obrigar o Espírito Santo a ir?
Pode ser num lugar em que ele não vai se sentir bem, porque a atividade realizada naquele local não é uma atividade que conduz com a santidade do Espírito Santo que habita em mim. E, portanto, isso vai deixá-lo incomodado. É por isso que a orientação da palavra de Deus é: deixa de lado toda forma de mal, abstende-vos de toda forma de mal. Mas pode ser que o lugar onde você está em dúvida, ir ou não ir, ou a atividade que você está em dúvida, fazer ou não fazer, não seja claramente proibida na palavra de Deus. Mesmo assim, Deus nos deixa outros critérios que nós devemos levar em conta para tomarmos essa decisão. Próximo critério é: indo nesse local ou tomando parte nesta atividade, isto é algo que trará glória para Deus? A minha presença naquele local ou a minha participação na atividade realizada naquele lugar vai glorificar a Deus? Vamos ver o que a palavra de Deus diz em relação a isso? Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. E nós lemos o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é um bom princípio que deve ser levado em conta pelos cristãos para tomar as suas decisões. A minha presença naquele local, ou a minha participação na atividade X qualquer, isso vai glorificar a Deus. As pessoas, quando me virem naquele local, ou me virem tomando parte naquela determinada atividade, isso vai fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus ou não? Note que no versículo em questão, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, menciona que até mesmo atividades tão simples, tão corriqueiras, feitas por nós todos os dias e várias vezes ao dia, como comer ou beber, isto é, nos alimentar. Atividades tão corriqueiras e tão normais, mesmo assim, estas atividades devem ser feitas para a glória de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, na próxima vez que você tiver dúvida se pode ir em um determinado local ou tomar parte numa determinada atividade, lembre-se disso. Até a nossa alimentação diária deve ser feita de forma que traga glória para Deus. Que através da minha vida, do meu comportamento, Deus seja glorificado. É um bom critério para a gente analisar, não? Vamos lá, mais um critério. Eu estou em dúvida se eu devo participar numa determinada atividade, eu fui convidado por uns amigos e eu ainda estou em dúvida se um cristão deve tomar parte ou não naquela atividade. Então pense agora comigo. Essa atividade é uma atividade característica de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus como seu Salvador? É uma atividade característica do mundo? Vamos ver o que o apóstolo João diz na sua primeira carta em relação a essa questão. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. A partir do versículo 15, nós lemos o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne ou a inclinação acentuada da carne, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos ou o desejo dos meus olhos, a cobiça que aquela visão desperta,
e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Eu queria que você pensasse algumas coisas que esses versículos tão importantes da palavra de Deus nos revelam. Primeira coisa que eu quero que você pense comigo, qual é o significado da palavra mundo aí? É importante que você saiba que na palavra de Deus, a palavra mundo, ela apresenta 3 significados diferentes. Por exemplo, nós lemos lá em Salmo 24:1, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Qual é o significado da palavra mundo neste verso, Salmo 24:1? O escritor está se referindo ao planeta Terra, e ele chama o planeta Terra de mundo. E ele deixa bem claro isso quando ele diz o mundo e os que nele habitam. Evidentemente, ele está falando do planeta Terra e dos seres humanos que habitam no planeta Terra, ok? Então, o primeiro significado da palavra mundo na Bíblia é um significado geográfico, diz respeito ao planeta Terra. Mas em João capítulo 3, verso 16, versículo talvez o mais conhecido da Bíblia, e é aquele que resume a mensagem de toda a palavra de Deus, nós encontramos o seguinte: Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você notou aí mais uma vez a presença da palavra mundo? Deus amou ao mundo de tal maneira. Qual é o significado da palavra mundo aí? Bem, essas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus e registradas pelo evangelista João, mostrando que, nesse versículo, o Senhor Jesus não estava se referindo ao mundo geográfico, ao planeta Terra, mas ele estava se referindo às pessoas que moram no planeta Terra, que foram o alvo do amor de Deus. E esse amor se manifestou de uma forma tal que Deus deu o seu próprio Filho por amor ao mundo, isto é, aos habitantes do planeta Terra. Nós, os terráqueos. Então, o segundo significado da palavra mundo, qual é? Ele não tem o significado geográfico, mas ele tem um significado humano, a população do planeta Terra. Ok? Mas agora, na primeira carta de João, nós encontramos o terceiro significado da palavra mundo. Porque agora o apóstolo João diz aos cristãos: não ameis o mundo. Ora, é evidente que o apóstolo João não está falando do planeta Terra, porque o planeta Terra, nós devemos cuidar dele. Afinal de contas, é o nosso habitat, é o lugar onde nós vivemos, não é? E nós devemos zelar pelo bem do planeta Terra. É evidente que o apóstolo João não está usando a palavra mundo com o segundo significado que nós vimos, o significado de gente, de população do planeta Terra, porque ele diz: não ameis o mundo. Mas nós, cristãos, devemos amar os habitantes do planeta Terra. E a melhor maneira de mostrar o nosso amor para com estes habitantes é levar-lhes o Evangelho de Cristo, para que eles tenham sua vida transformada, para que eles tenham a salvação eterna. Essa é uma forma muito prática e a maior de mostrar amor para com os habitantes do planeta Terra. Então, o apóstolo João não está usando a palavra mundo nem no sentido geográfico, planeta Terra, nem no sentido humano, a população do planeta Terra. Mas ele usa a palavra mundo no sentido de um sistema organizado que está a serviço de Satanás aqui no planeta Terra
para difundir as ideias diabólicas, para difundir os valores do diabo, de Satanás, para difundir tudo o que ele quer fazer para destruir aquilo que Deus criou. Sim, porque ele é o inimigo número 1 de Deus, apesar de ter sido um anjo criado por Deus. Mas ao se rebelar contra Deus, ele desceu aqui à terra e ele quer estragar toda a criação de Deus. E a coisa que ele mais quer fazer é levar homens para a condenação eterna. E ele usa um sistema organizado do qual faz parte a política, a economia, os esportes, a moda, a educação. Infelizmente, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. E isso significa que ele tem usado todas estas áreas da nossa vida humana. Ele tem usado para difundir as ideias malignas dele. É em referência a esse sistema organizado que o apóstolo João diz: não ameis o mundo, nem as coisas próprias, características do mundo. Sim, Satanás tem usado algumas atividades para a difusão das suas ideias e dos seus planos diabólicos. Por exemplo, a figura que vocês têm aí é de uma festa rave. E sabe por que como que Satanás tem usado e para que Satanás tem usado esse ambiente e estas atividades realizadas neste ambiente? Ele tem usado isso para destruir corpos. Nestas festas, o consumo de bebidas, cigarro, drogas lícitas e ilícitas tem sido usado por Satanás para a destruição do corpo. Mas junto com isso, a destruição da alma também. Porque neste ambiente, relacionamentos íntimos têm sido realizados. Relações sexuais têm sido estabelecidas como resultado das pessoas se encontrarem nesse local, sem a mínima ideia de compromisso, de casamento, de unir-se pelos laços do matrimônio, apenas por um prazer, nós poderíamos dizer, animalesco. E isso faz parte da destruição da alma. Mas, na verdade, o que Satanás quer fazer através de atividades semelhantes a esta é destruir o espírito das pessoas, isto é, levar as pessoas à condenação eterna, fazê-las desfrutar de prazeres carnais, para que elas não tenham tempo de pensar no Deus que nos criou e que quer ser o redentor e salvador de cada pessoa. Pessoas são entretidas com estas atividades, desfrutam de um prazer momentâneo que as afasta de Deus e das coisas espirituais do Senhor. Esta atividade, portanto, é uma atividade característica do mundo. E se um cristão quer saber se ele deve estar num ambiente desse ou não, lembre-se disso. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O apóstolo João nos dá uma outra razão pela qual nós não devemos nos apegar a atividades características próprias do mundo, atividades que têm o rótulo de mundanas. Ele diz: o mundo passa, sua concupiscência. E sabe, estando rodeados destas coisas passageiras, efêmeras, nós devemos atentar para aquelas que são eternas e celestiais. Em vez de nos entreter com atividades terrenas e passageiras, devemos nos ocupar de atividades permanentes, eternas
e celestiais. E aí nós vamos estar ocupando o nosso tempo com algo muito mais proveitoso do que uma atividade característica do mundo. Se você ainda está em dúvida se deve tomar parte naquela atividade ou ir àquele local, pense agora nisso. Se você estivesse lá e o Senhor Jesus viesse buscar a sua igreja naquele mesmo instante, o que é que o Senhor Jesus diria? Seria uma atividade, por exemplo, que ele poderia se ocupar, ele poderia participar junto com você ou não? Vamos lá para a primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, onde nós lemos: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Agora observem a frase: deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então a questão é essa: se o Senhor Jesus voltasse, estando você naquele local ou participando daquela atividade, ele poderia participar junto com você dessa atividade? Ele poderia ficar junto com você naquele local? Sim, porque se aquele local fosse um local propício para ele, também é propício para nós. Se aquela atividade é uma atividade conveniente para ele, também é uma atividade conveniente para nós. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque os cristãos receberam pela primeira vez na história o nome de cristãos. Isso está registrado em Atos, capítulo 11, verso 26. Porque foram reconhecidos lá na cidade de Antioquia como imitadores do Senhor. Ou, em outras palavras, usando a expressão que nós lemos aqui em 1 Pedro 2, 21, os discípulos de Cristo na cidade de Antioquia foram reconhecidos pela sociedade local como aqueles que estavam pisando nos passos de Cristo. Eles eram imitadores do Senhor. E quando as pessoas olhavam para a vida dos cristãos, eles viam Cristo na vida dos cristãos. E é por isso que os discípulos, então, de Cristo receberam o nome de cristãos. Bem, um cristão é exatamente isso. É alguém que pisa nas pisadas do Mestre. É alguém que imita pela sua vida, pelo seu comportamento, pela sua fala, pelas suas atividades. É alguém que imita o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que, fazendo isso, imitando o Senhor Jesus Cristo, ele tem o direito, ele merece ser chamado de cristão. Então, a pergunta que nós temos que fazer é: me ocupar com aquela atividade ou estar naquele local, isto me faria parecido com Cristo? As pessoas me vendo naquele local diriam: ele está pisando nas pisadas do seu mestre? Ou talvez elas dissessem: puxa, ele vive uma vida completamente diferente do que a vida que Cristo viveria se estivesse aqui entre nós. Se as pessoas fizerem este comentário, isso é uma prova de que nós não deveríamos estar nem naquele local, nem nos ocupado com aquela atividade. Lembre-se disso. Como cristãos, devemos ser imitadores do Senhor Jesus Cristo. Vamos para um outro critério. Imagina que você está naquele local ou participando daquela atividade, você foi convidado pelos seus amigos para participar. Imagina que Cristo vem para buscar a sua igreja
exatamente no instante em que você está naquele local ou praticando aquela atividade. E agora? Estando na presença de Cristo, naquele local, ou fazendo aquela atividade, como é que você ia se sentir? Confortável ou envergonhado? Vamos ler o que João disse na sua carta? 1 João, capítulo 2, verso 28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, isto é, permanecei em Cristo. E a ideia é de uma união íntima entre nós e Cristo. O apóstolo Paulo fala desta união em outras cartas, afirmando que Cristo é o cabeça e nós membros do corpo de Cristo. O cabeça no céu, o corpo na terra, representando o cabeça que está nos céus. Então, será que se eu tomar parte em uma determinada atividade, quando o Senhor vier, como é que eu vou me sentir? Continuemos a leitura. Para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Sabe, meus queridos, o dia da vinda de Cristo para buscar a sua igreja é o dia que todos nós, verdadeiros cristãos, almejamos. É o fato que todos nós, que já colocamos a nossa fé e confiança em Cristo, desejamos que aconteça. E, na verdade, pelo que a palavra de Deus nos revela, ele pode acontecer antes mesmo desta aula terminar, antes mesmo desta nossa meditação ser concluída. E se Cristo vier e me encontrar num determinado lugar, como é que eu vou sentir? Como é que eu vou me sentir? O versículo me dá duas opções. Ou eu vou me aproximar dele com confiança, ou eu vou me afastar dele envergonhado. Mas espera, o versículo está falando da manifestação do Senhor aos seus santos, isto é, o dia em que o Senhor Jesus vier buscar a sua noiva, a sua igreja, e arrebatar-nos deste mundo e levar-nos para a casa do Pai. E sabe, esse dia, o dia do encontro do noivo com a noiva, será o dia em que todos nós gostaríamos de nos aproximar do nosso noivo, de estar bem perto de Cristo Jesus. E vamos ser levados para a casa do Pai, onde estaremos para sempre com Ele. E lá no céu vai acontecer uma festa que a Bíblia chama as bodas do Cordeiro. Será o nosso casamento, uma maneira simbólica de dizer, será feita, celebrada a nossa união com Cristo para sempre. Segundo as palavras do próprio Senhor Jesus, para que onde eu estiver, estejais vós também. Agora, falando desse encontro, desse dia maravilhoso, desejado, ansiado ardentemente por cada cristão verdadeiro, pode ser que um determinado cristão esteja num local exatamente no dia do arrebatamento, ou fazendo alguma atividade, que quando ele vir o Senhor, ele vai ser envergonhado diante do Senhor. O dia do nosso arrebatamento não só é um dia esperado por todo cristão, mas vai ser o dia mais alegre em toda a nossa existência. Seremos tirados deste mundo, levados para a casa do Pai. Estaremos na presença do Senhor para todo dia, para todo sempre. Sim, esse é o dia que João tem em mente aqui. E eu devo tomar cuidado para que esse dia, quando acontecer, este fato, quando ocorrer,
não me pegue fazendo alguma atividade que me deixe envergonhado diante do Senhor Jesus. Cristãos devemos tomar cuidado. Se a atividade ou o local que você está em dúvida se deve ou não tomar parte não lhe trará vergonha no dia do seu arrebatamento, vá e faça essa atividade. Mas se você perceber que na presença do Senhor você vai ficar envergonhado, então deixe de ir a esse local e deixe de tomar parte nesta atividade. Mais um critério. Nós já mencionamos 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, que o nosso corpo é habitação do Espírito Santo. Ele não está simplesmente sobre nós, ele está em nós, dentro de nós, habitando dentro do nosso corpo. E se o Espírito que habita em nós é santo, o nosso corpo também deve ser santo. Olhemos agora o que Paulo diz aos Efésios, no capítulo 4 dessa carta, versículo 30. Mencionando esse fato, Paulo diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Bem, há alguns fatos interessantes aí. Primeiro fato é que Paulo tem em vista o dia do nosso arrebatamento e ele o chama aí o dia da redenção. Sim, é um fato que todos nós cristãos verdadeiros, aqueles que nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a nossa fé em Cristo, já tivemos o nosso espírito redimido, resgatado. E agora, no processo de santificação, a nossa alma está sendo purificada. Mas, no dia do nosso arrebatamento, vai ser o dia da redenção do nosso corpo, quando não só ficaremos livres da condenação do pecado, da pena do pecado, e não só estaremos livres do poder do pecado, mas seremos livres também da presença do pecado, porque vamos ser levados para o céu, onde pecado não entra. Nada que cheire a pecado vai estar lá no céu. Esse será o dia da nossa redenção completa. E sabe, todo verdadeiro cristão, ele tem o Espírito Santo habitando dentro dele, não apenas como o corpo físico como morada, mas ele foi selado. E sabe, selo na Bíblia significa marca de propriedade. Sim, porque agora nós pertencemos àquele que nos comprou. Lembram-se de 1 Coríntios 6, 19 e 20? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Note bem, um preço foi pago. Cristo derramou o seu sangue, e agora, na cruz, e agora nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós somos dele. E como marca de propriedade divina, porque é isso que nós somos agora, propriedade divina. Deus colocou em nós o seu Espírito, habitando em nós permanentemente, não de vez em quando, não apenas sobre nós nos influenciando, mas ele habita em nós, porque ele agora é marca de propriedade. Somos do Senhor, pertencemos ao Senhor. Ele pagou o preço por nós e ele tem direito sobre o nosso corpo. Então, agora pensando nisso, você está em dúvida se deve ir àquele local ou deve tomar parte daquela atividade? Lembra-se disso. O Espírito Santo, que é a marca que Deus colocou, está em nós, está em mim, está em você.
está em nós que cremos. Mas se você obrigar o Espírito Santo a ir a um local, que não é um local digno de um verdadeiro filho de Deus, você estará entristecendo o Espírito Santo. Sim, a Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa divina, é uma pessoa que não tem um corpo, ele é espírito e por isso ele habita no nosso corpo. Mas ele é uma pessoa. E como uma pessoa, ele tem sentimentos. E um dos sentimentos que ele pode experimentar quando um cristão faz algo indigno com a posição dele diante de Deus é que o cristão pode causar ao Espírito Santo uma tristeza tremenda. Pensa nisso. Mas que, ao contrário, você possa glorificar a Deus através do seu comportamento e trazer alegria, porque, afinal de contas, alegria é parte do fruto que o Espírito Santo quer desenvolver na nossa vida, não tristeza. Você está em dúvida se deve ir a um determinado local ou tomar parte numa atividade. Muito bem. Então, agora pense o seguinte. Se eu fizer isso é uma conduta, é um modo de agir, de me comportar digno de um filho do Rei dos Reis? Olhe bem para essa figura. Esse menino, pela idade, ele ainda não tem barba. Mas ele está fazendo alguma coisa imitando o pai. Ele é um imitador do pai. E se nós servimos a Deus, e se somos filhos de Deus pela fé em Cristo, no sacrifício dele ali na cruz, nós devemos ser imitadores de Cristo. E é exatamente isso que diz Colossenses 1:10. Escrevendo aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Se nós servimos ao Rei dos Reis, nós devemos ter um comportamento aqui na terra digno de um súdito do Rei dos Reis. E vivendo dessa forma, de forma digna, nós vamos estar fazendo a vontade, vamos estar agradando aquele a quem nós servimos. Há uma outra coisa que você deve pensar. Se você tomar parte naquela atividade ou estiver naquele local e for visto por cristãos ou não cristãos ali, o que é que eles vão dizer de você? Em outras palavras, qual é o testemunho que você vai dar a respeito da sua fé? Leia comigo esses versículos. Romanos, capítulo 14. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 14. E no versículo 13, nós vamos ler: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Cuidado, irmãos, com o que nós fazemos. Cuidado, irmãos, com os lugares que nós frequentamos. Pode ser que nós estejamos em determinado local e não estejamos tomando parte nas atividades que estão sendo realizadas naquele local porque nós não aprovamos. Mas o fato de estarmos naquele local, junto com pessoas mundanas que estão praticando uma atividade característica do mundo, e se nós formos vistos por outros irmãos naquele local, será que isso não vai servir de escândalo ou pedra de tropeço, especialmente para irmãos mais fracos na fé? E sabe de uma coisa?
Nós temos ouvido muita gente dizer hoje: eu não me importo com o que os outros pensam de mim. Mas você deveria se importar, sim. Deveria se importar. Porque se o meu comportamento servir de pedra de tropeço para outros irmãos, especialmente mais fracos na fé, a palavra de Deus me condena se eu agir desta forma. Olhe lá 1 Coríntios capítulo 10, verso 32. Lembra que nós já tínhamos lido o verso 31? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E agora, em contraposição a fazer algo que seja para a glória de Deus, o verso 32, o apóstolo Paulo diz: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. De um lado, nós temos uma atividade que glorifica a Deus. Do outro lado, nós temos uma atividade que causa tropeço, embaraço, dificuldades na vida para irmãos mais fracos. A palavra de Deus condena. E nós, como cristãos que queremos agradar a Deus, deveríamos nos abster de atividades que promovessem escândalo ou que servissem como pedra de tropeço a outros irmãos. Finalmente, depois de apresentarmos todos esses critérios, e nós convidamos cada um dos irmãos a examinarem com cuidado cada um dos critérios que foram apresentados. Mas se você, mesmo depois de pensar com cuidado, com tempo, com dedicação, com zelo, sobre cada um daqueles critérios, e ainda não chegou a uma conclusão se você pode ou não ir a determinado local, se você pode ou não tomar parte em determinada atividade, deixe-me dizer o seguinte. Olhem para Romanos, capítulo 14, verso 22 e 23, onde nós lemos o seguinte: a fé que tens, e por fé, entenda confiança, certeza, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então pense no seguinte: você analisou cada um daqueles critérios que nós deixamos para você, você pensou, você orou, você meditou naqueles versículos, e você ainda não decidiu, não pôde decidir com certeza e com clareza se você deve ou não ir a um determinado local, se você deve ou não participar de uma determinada atividade. Então a palavra de Deus diz: não vá e não faça. Você deve fazer algo, e a vida do cristão deve se caracterizar por fazermos algo que nós temos certeza de que aquilo vai ser para a glória de Deus, de que aquilo não vai ser para tropeço de irmão, de que aquilo não nos deixaria envergonhados na vinda de Cristo, de que aquilo nos tornaria um imitador de Cristo. Se eu tiver certeza disso, faço e vou. Mas se ainda eu tiver alguma dúvida, a palavra de Deus diz: tudo o que não provém de fé, ou de certeza, ou de confiança, é pecado. E sabe de uma coisa? Se você fizer alguma atividade, estando em dúvida se deve fazê-la ou não, se você for a algum lugar, estando em dúvida se deve ir naquele local ou não, você estará pecando pelo fato de ter feito algo que não é de plena certeza e plena convicção. Sim, porque é isso que deve caracterizar a vida do cristão. Ele deve ter a certeza de que tudo que está fazendo está de acordo com
o plano de Deus para a nossa vida, que é relatado aqui na sua palavra. E quando o cristão tem certeza de estar no centro da vontade de Deus, realizando aquilo que Deus quer para a glória dele, o cristão não teme nada. Ele vai estar agindo com fé, com certeza, com convicção. Mas agindo em coisas duvidosas, ele estará pecando. Não é isso que Deus tem preparado para cada um dos seus filhos. Espero que você possa analisar estes critérios com zelo antes de tomar as decisões que você deve tomar diariamente. E se você tiver ainda alguma dúvida e quer falar conosco, tome nota aí, nosso contato pelo WhatsApp ou também o nosso contato por e-mail. Manda a sua mensagem, diga-nos qual é a sua dúvida, compartilhe conosco, vamos orar junto com você, vamos abrir a Bíblia, vamos deixar Deus mostrar a você o que Ele quer para a sua vida. Tenham uma boa noite e que Deus nos abençoe. Amém.